Fala, meus consagrados, estamos aqui para falar sobre o Náutico, tá certo? Que teve reapresentação no dia de ontem, tá certo? Mas a gente tava focado nas eleições do esporte. Mas hoje teve mais coisas que foram faladas lá no CT. A gente vai trazer aqui para vocês a fala do Hélio dos Anjos, que ficou muito chateado em relação à reapresentação de Paulo Sérgio e também o Samuel Otsani. Para me ajudar hoje, estamos aqui com o repórter João Lucas. E aí, João Lucas, tudo bom contigo? Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos, né? A gente vai falar sobre o futebol pernambucano, falar a situação dos clubes do nosso futebol, né? Que vai a temporada se iniciar no mês que vem. É uma temporada que a gente sabe que era para ser de férias, mas por causa da Copa do Mundo vai se adiantar aí, se antecipar, na verdade, muitos campeonatos para a gente poder cobrir. Então vamos falar lá do nosso futebol, né? Com certeza. Eu vou trazer aqui para vocês já as imagens, né? Da apresentação que aconteceu no dia de ontem e hoje foi a questão de exames médicos, tá certo? Então hoje os jogadores do Náutico foram lá, a questão do ACERP, né, que é um laboratório, veio até o centro de treinamento, tirou sangue dos jogadores. Então o dia de ontem e o dia de hoje foi questão de exames, tá, galera? Não teve nenhuma questão de atividade física no qual os jogadores puderam fazer, tá? E o que mais chamou a atenção foi a coletiva do técnico Hélio dos Anjos e também do técnico Guilherme dos Anjos em relação a duas ausências, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês rapidamente a nota enviada pela assessoria de imprensa. Segue a lista dos jogadores que se reapresentaram na segunda-feira no CT. Os goleiros Muriel e Nicolas, que é da base, os laterais Arnaldo, Igor Fernandes, Luiz Paulo, os zagueiros Fagner Alemão, Matheus Silva, Índio e Denis, que são da base, os volantes Auremi, Wenderson e Samuel, Ramon, Guilherme, que é da base, e Liedson, que também é da base, os atacantes Vinícius, Caion, Rodrigo Leal, Cauã Moreira da base e Kevin da base. Então o que acontece? Duas pessoas ficaram de fora, que foi o Samuel Otsania, o goleiro, né, o Guguraca, sei lá, esqueci o nome dele, e também o Paulo Sérgio, tá? Borutiaca. E Burutiaca. E também o atacante Júnior Todinho, que chegará no dia 26. Então, essa daí foi a nota enviada pelo Náutico, mas eu vou trazer aqui para vocês a fala do Guilherme Hélio dos Anjos falando sobre as ausências, na verdade, de Paulo Sérgio e também de Samuel Tussania. Mas eu queria saber a tua opinião, João. O que tu acha dessa questão dessa ausência, né? Tanto do Paulo Sérgio, que falou que foi aniversário aniversário foi formatura da filha, e o Samuel. Assim, Hamilton, a gente sabe que, querendo ou não, o Paulo Sérgio, ele tem um pouco de crédito com o torcedor do Náutico, né? Porque, assim, só porque ele faz gols, a torcida cai nesse encanto. Ele diz, não, porque ele é um camisa 9. E Paulo já se provou ser um artilheiro, né? E, assim, ele nessa temporada ele fez muita falta, principalmente no acesso tão sofrido do Náutico para B. E o Otsania caiu nas graças do torcedor, né? A gente viu que ele foi embora, ele foi pro Criciúma, não deu tão certo no Criciúma, mas ele acabou voltando e aí tem a oportunidade de jogar novamente com a camisa do Náutico, fazer a sua história. E assim, Hamilton e os torcedores que estão nos acompanhando nesse vídeo, né? O Náutico ele precisa se reformular. No futebol pernambucano tem essa questão de dizer assim, não, porque tem que trazer esses jogadores veteranos para trazer sua experiência, sua bagagem. Nem muitas das vezes essa situação da veteranidade ela vai dar certo no nosso futebol. Já deu um dia, né? Tá se provando que vai poder dar certo, mas nem todas as vezes é assim. Então, a gente tem que levar em consideração, não é porque é só o Paulo Sérgio, não é o Sânia, e o Hélio, a gente sabe, né, Hamilton? E assim, ele é um paizão, mas ao mesmo tempo ele cobra. Porque eu acho que, como qualquer outro trabalho, ele tem que ter a cobrança de forma saudável. Não aquela cobrança rígida e dizer assim, não, que tem que se fazer assim, assim, assado. O Hélio, ele tem essa capacidade de cobrar e ao mesmo tempo chegar para os jogadores assim, não é assim que a banda toca, mas você tem a qualidade, você vai demonstrar seu futebol e você precisa botar
a sua cabecinha no lugar. E vai acontecer isso. Eu acho que o Hélio vai chegar para conversar com esses dois jogadores, o Guilherme também, que está indo no caminho do pai, e tem tudo a se dar certo sim. Eu sabia que, naturalmente, iriam perguntar sobre isso. Vejo isso como um fato natural, mas não vejo isso como um fato normal. Né? 40 dias de férias, todo mundo tranquilo. Né? Eu tenho que ter a minha responsabilidade de estar no local certo, na hora certa, afinal de contas eu sou empregado. Né? Então sou funcionário. Eu não gosto disso. Né? Eu externo isso o tempo todo dentro do meu trabalho. Sou realmente contrário a atraso em qualquer circunstância. De 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, de dia, não gosto. Né? Eu tenho essa, até para falar a verdade, eu tenho até essa mania, né? Porque muitas vezes acham que eu sou rígido demais por isso. Não conversei com ninguém, né? Não vou conversar com ninguém fora do clube. Chegando no clube, a gente conversa e coloca e faz as nossas colocações. Um dos jogadores fez contato diretamente com o Guilherme já passou a mensagem do jeito que deveria que ser. Né? O Sam, nós não tivemos chance de falar com ele, e também, vou ser muito sincero, eu não falo com o jogador lá. Eu não tenho que falar com o jogador que, se ele não estando aqui no ambiente de trabalho. Não gosto, o clube sabe, os jogadores sabem, né? Porque ontem nós temos essa posição na frente dos jogadores, mas não é o maior problema do mundo, não. Isso eu resolvo, isso é coisa muito simples dentro do nosso cotidiano, mas não pode acontecer. É simples, mas não pode acontecer, porque afinal de contas, nós temos que respeitar quem vem. E essas foram as palavras aí do técnico Hélio dos Anjos, e ele não gostou. Ele não gostou pelas palavras dele, né? A gente vê que ele não gostou realmente dessas atitudes, tanto do Paulo Sérgio como do Samuel, e disse que vai conversar com os atletas. Entendeu, João? Então eu acredito Isso, Hamilton. E assim, Pode falar. eu acredito que tem que ter essa organização, porque é como ele disse mesmo. Se não deixar assim, as coisas normalizadas, vira bagunça. Porque é aquela situação, né, Hamilton? A gente que trabalha e tem uma convivência com os colegas de trabalho, a gente pode, assim, um dia até questionar também. Ah, não, se fulano pode, por que eu não posso? Sempre tem essa. E assim, sobre no futebol, com alguns jogadores, que algumas situações que acontecem, eles só querem um pezinho para isso. Para dizer assim, não, se fulano pode, fulano é mais do que eu. Não, não é assim. Então tem que ter esse controle. E o Hélio, eu acredito, junto com o Guilherme, eles têm essa capacidade de não tumultuar, mas trazer a paz, que as coisas se normalizem e tem que ser regrado. Muitas pessoas gostam do Hélio por causa disso. Ele, eu vou dizer e vou repetir, ele é um paizão, mas ele cobra da maneira que tem que se cobrar para poder as coisas usufruírem. E assim, se não tiver, mais uma vez repito, se não tiver a organização da casa, as coisas vão deslanchar aí e vão ficar com uma bagunça muito grande. E é uma coisa que o torcedor do Náutico não quer. Com certeza, e é algo simples, pô, é algo simples. Dá uma satisfação, realmente, você ficar sabendo em cima da hora que o atleta não vem é muito chato. O técnico Hélio dos Anjos já demonstrou bem claro isso. E quando eles chegarem, vai ter essa conversa com os atletas. Esperamos aí que tudo se resolva e que esse negócio de atraso não aconteça mais, porque é necessário também até para os outros atletas que estão chegando agora, que realmente o Náutico é um clube organizado e que precisa ser organizado se realmente quer conquistar os objetivos, porque começa com essas coisinhas pequenas e depois vai se transformando em coisas piores. Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, galera. Lembrando sempre, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado a todos e tamo junto. Falou!